Hoje, em Rompendo o Silêncio. Como devem os pais falar sobre sexo com os filhos? Os nossos especialistas convidados vão nos explicar. Já vamos começar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rompendo o Silêncio. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que para muitas pessoas é um tabu, mas que é muito importante, mais importante do que você imagina. E é tão difícil, às vezes, os pais falar sobre esse tema. Sim. Uma coisa que queria ser fácil, mas realmente assim, a gente vê que é bem complicado, bem difícil. O tema de hoje é como falar de sexo com os filhos. Sexo é uma coisa que faz parte da vida, do dia a dia. E a primeira fonte de informação e orientações para uma criança deveria vir dos pais dentro de casa. Mas na maioria das vezes, muitos pais não se sentem à vontade para fazer isso, né, Sandra? Isso é verdade. Mas hoje a gente vai aprender, não? Que isso é algo natural e algo que sim tem que ser falado, porque a gente também vai falar sobre o abuso. Sim. Então é uma coisa bem delicada, mas assim, muito importante. Sim, então não saia daí, nós vamos aqui ter 3 especialistas que vão oferecer ferramentas para você saber como lidar com esse assunto com seu filho, e vai ser muita informação, então não saia daí, nós vamos à nossa primeira matéria e nós já voltamos. É sem dúvida um dos momentos mais embaraçosos na vida dos pais, quando chega ao momento de falar sobre sexo com os seus filhos. Segundo os especialistas, a educação sexual deve de ser abordada desde a infância. Se uma criança for educada numa idade precoce, terá uma maior autoestima e tomará melhores decisões sobre a sexualidade quando entrar na adolescência. Aos 5 anos de idade, as crianças podem já ter algumas perguntas, como: de onde vêm os bebés? É claro que não têm de dizer a verdade, pois ainda não a compreenderão, mas algo aproximado. Com a idade de 11 e 13 anos, as crianças experimentam frequentemente mudanças físicas nos seus corpos. Além disso, o desejo sexual surgirá, impulsionado por um aumento de hormonas. Peritos nesta fase sugerem que o adolescente deve ser mantido informado de todas estas mudanças, por exemplo, o crescimento dos pelos púbicos, bem como o desenvolvimento dos seios e o início da menstruação no caso das raparigas. Após a idade de 13 anos, as perguntas sobre o assunto não param, e é aqui que o papel dos pais se torna ainda mais necessário, uma vez que eles ainda terão muitas dúvidas. Com a utilização da tecnologia e das redes sociais, os adolescentes podem encontrar informações confusas. É por isso que é melhor falar com eles sobre como cuidar de si próprios quando têm relações sexuais. Desta forma, muitas doenças e gravidezes indesejadas podem ser evitadas. Um inquérito revelou que a idade média em que uma pessoa é exposta à pornografia é de 13 anos. Assim, se os pais não estiverem vigilantes na monitorização de que os seus filhos veem nos dispositivos móveis, acabarão por descobrir o que é o sexo, possivelmente da pior maneira. E para falar desse tema tão importante, tão necessário, hoje nós temos Sandra conosco pelo Zoom, diretamente do Brasil, a Leide, que é educadora sexual infantil. Como está a Leide? Seja bem-vinda ao Rompendo o Silêncio. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Leide, sou do Maranhão, diretamente do Nordeste aqui para vocês. Ai, seja bem-vinda. Eu queria muito que vocês me dessem uma deixa, uma oportunidade, só para explicar um pouquinho o que é educação sexual. Posso? Sim, por favor. Fique à vontade. Assim, é porque eu quero muito desmistificar coisas que as pessoas falam, que elas acham que educação sexual, quando elas veem o quê? Que é educadora sexual infantil, elas logo pensam, vai ensinar a minha criança a fazer sexo. E na verdade não, a sexualidade, ela está em todo o corpo, não somente nas genitálias,
A educação sexual ela é oferecer informações sobre o corpo, sobre sentimento, é preparar a criança para ela realizar escolhas saudáveis, né, de com quem ela vai se relacionar, ela ensinar ela a ter uma imagem positiva do próprio corpo, respeitar os limites dela e do outro. E é a principal forma de combater o abuso sexual infantil. Se existe uma idade para começar a falar sobre o sexo? Olha, assim, não, eu digo assim, não existe uma idade para começar a falar. Você tem que falar desde criança, para que o assunto se torne tão comum que você não tenha dificuldades mais lá na frente, como alguns pais enfrentam essa dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos, porque mais à frente a gente vai conversar o porquê que os pais acham que, qual é a dificuldade deles, né, de se comunicarem com os filhos sobre sexualidade. E por que é um assunto tão complicado para os pais falar com as crianças? Sim, o assunto ele é complicado porque os pais eles acreditam que eles falarem sobre isso vai erotizar a criança, quando na verdade não é bem assim, porque o principal medo dos pais é que assim, conversar com as crianças sobre a sexualidade vai fazer com que a criança fique curiosa sobre o assunto. Na verdade, é o silêncio, né? São as faltas de resposta que nos fazem pesquisar e conhecer de forma errada, né? Toda criança, ela nasce um cientista, ela tem curiosidade de saber de onde ela veio, como ela foi formada, como ela foi gerada, né? E aí, vai dependendo da idade, a gente vai falando de forma mais aberta, de forma mais mostrando os aspectos sentimentais, né? Mas vamos pensar assim pela forma, por um lado. Se eu tenho um adulto que eu posso aprender com ele, que ele pode sanar todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas, então eu não vou procurar outro meio de entender aquele aspecto se eu já tenho alguém que me responde. Agora, na matéria, a gente teve um exemplo, né, que falou sobre aquelas perguntas desconfortáveis, quando a criança começa a perguntar de onde vêm os bebês, e às vezes os pais se sentem desconfortáveis para começar a falar sobre isso. Então, como eles devem reagir a essas perguntas incômodas que eles vão começar a fazer, que as crianças começam a fazer a uma certa idade? Certo. A primeira questão é você tentar entender, é você devolver a pergunta para ela. Se seu filho te fez alguma pergunta que você ficou em maus lençóis, você devolve a pergunta para ele. Filho, o que você já sabe sobre esse assunto? Aí, enquanto ele vai falando que ele já sabe, tu vai ganhando tempo, você vai ganhando tempo para raciocinar o que você pode falar. Se você não tiver uma resposta na hora, você fala assim, filho, eu vou pensar um pouco no assunto e depois eu te respondo, mas, por favor, traga de verdade essa resposta para a criança que ela lhe fez, traga a resposta para ela. Então, você vai, pesquisa no Instagram de alguma educadora sexual, pesquisa no YouTube. Então, você vai acabar dando a resposta correta, a resposta que vai abranger a dúvida dela e sem colocar você depois em maus lençóis novamente. E também não reagir de maneira enérgica ou assustada também. Eu creio que também isso deve ser um problema para muitos pais, de se assustarem com certas perguntas e passarem uma imagem de algo proibido. Que eu acho que isso atiça mais a curiosidade da criança em querer saber em outros lugares. E hoje em dia com a internet, sim, escola, né, Leide? O que você acha? É isso mesmo. Nós não podemos, de forma alguma, ver como algo negativo. Eu vejo alguns pais que dizem assim, graças a Deus meu filho nunca perguntou sobre esse assunto comigo, nunca falou sobre esse assunto comigo. Eu fico com pena, porque assim, não é algo bom. Nós recebemos educação sexual, ou seja, de forma adequada ou inadequada. E se teu filho não te perguntou até agora, é porque ele está recebendo uma informação de forma inadequada. E a sexualidade, ela vem desde a infância, a criança vai demonstrando alguns aspectos assim que os pais acabam se assustando
Como, por exemplo, a criança mexe na sua genitália, aí o pai vai ter, não pode mexer nisso, não pode fazer isso. Isso já vai trazendo uma imagem negativa, que, não, com meu pai eu não tenho essa intimidade, com os meus pais eu não... ela vai percebendo que esse assunto não é bem-vindo na casa dela. Então, com o tempo, ela vai se calando e procurando respostas em outro lugar. Então, é muito melhor ela ter essa resposta através de nós do que através de outras pessoas. Então, nós temos que, no momento que recebe essa pergunta, ter um autocontrole a ponto de respirar fundo, devolve a pergunta, que foi a dica que eu dei. O que você já sabe sobre a sonda? Se você não souber responder, diz, depois eu te trago essa resposta, tá bom? E diz o dia que você vai responder para ela aquela pergunta. Falando em pergunta, você tem uma pergunta, né, Sandra? E seria bom, ou é bom, proibir o sexo? É recomendável isso, de proibir para as crianças, para o jovem, nesse caso? Olha, eu acredito que tudo é aquela questão de como que é a educação ética e moral na tua casa. Na minha casa, por exemplo, foi sempre que sexo era depois do casamento, era uma questão moral, sempre foi uma questão ética e tal. Então, eu abracei isso com todo carinho, né? Não foi imposto. Então, eu não acredito que você deva impor. Você deve falar quais são os princípios da sua casa, ensinar quais são os princípios, e ela vai decidir o que vai fazer, né? Afinal de contas, nós temos que entender que a vida é do nosso filho, não é nossa. Ele é um ser independente de nós. Sim, então é mais de acordo com a criação, com os princípios daquela família, ela vai saber lidar com esse tema de proibir ou não, de como abordar esse tema, né? Agora, Leide, tem uma mãe de um adolescente ou de um jovem adolescente que ela descobriu tarde demais que o seu filho já teve relações sexuais. E ela não abordou esse tema antes por medo, por constrangimento. E quando ela descobrir isso, que ele já tem uma vida sexual ativa, que ele já aprendeu da maneira errada, como abordar esse tema depois de tudo isso? Sim. Quando chega a esse ponto, né? Então, o que você tem que fazer é sentar e conversar, chegar mesmo, conversar abertamente e perguntar como que tá as experiências dele, perguntar por que ele não se sentiu à vontade para conversar, quais foram os aspectos que ele achou que eu, como mãe, errei com a criação dele, para ele não ter me comunicado sobre isso e tal. Mas aí, o que eu posso dizer é tentar reverter algumas coisas. Por exemplo, se ela aprendeu por pornografia, ele não vai dizer, mãe, aprendi por pornografia, mas suponhamos que você subentende que ele aprendeu pela pornografia. Aí você vai dizer, vai colocar que a mulher lá na pornografia ela é vista como um mero objeto sexual e que não é assim, que nós temos sentimentos, e abordar toda essa questão emocional e de responsabilidade para com o outro que a criança vai precisar ter. Sim, e até mesmo a prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que o pai também deve abordar isso, né, para a prevenção da gravidez, porque existem muitos casos de gravidez na adolescência e a menina não está preparada para ser mãe. E eu acho que também a mãe tem que estar atenta para isso, para poder educar também nesse sentido, né, Leide? Exatamente. A criação, infelizmente, que a maioria dos pais dão é para que a filha seja aquela que ela se guarde, e o menino para que o menino seja o pegador. Então, essa educação é muito equivocada, muito errada, né? Então, quando chega a acontecer, então nós temos que ter a responsabilidade social, emocional de educá-los e conversar abertamente sobre o assunto. Qual o conselho que você daria aos pais para começar a abordar esse tema dentro de casa, para falar sobre isso dentro de casa, para que os seus filhos possam ser informados por eles, não pelas pessoas na rua de maneira equivocada? O conselho é o seguinte:
para tudo que nós vamos fazer na vida, nós temos que estudar. Então, aos pais, estudem o que tem de conteúdo aí riquíssimos na internet, que nos ensina a abordar a maneira correta, até maneiras lúdicas. Eu posso até dar um exemplo de o meu filho de 2 anos, que eu ensino para ele sexualidade, aí eu vou até dizer como é que é, você vai ficar, nossa, que simples, mas sim, tem que ser assim, de forma simples, para que ele venha pegando confiança. Eu ensino para ele assim, filho, aonde eu posso tocar? Posso pegar na sua mãozinha? Ele, sim. Posso pegar no seu narizinho? Sim. Posso pegar na sua orelhinha? Sim. Posso beijar na sua boca? Não. E nas suas partes íntimas? Aí ele fala, também não. Então, é uma questão, essa questão da ludicidade, que você tem que ir mesmo, ir atrás de pessoas que já estudaram sobre o assunto e que já têm dicas práticas de como abordar esse tema com os filhos. Entendi. Não, muito interessante, né, Sandra? A maneira como ela ensinou o filho. Neide, a gente queria te agradecer por você ter participado. A gente agradece muito e esperamos que na próxima a gente consiga ver você de novo. Sim, em outras oportunidades com outros temas. Muito obrigada por essa oportunidade. E por você trazer um pouquinho do calor do Maranhão para nós aqui no Canadá. Obrigada. Agora nós vamos a uma matéria e nós já voltamos com uma outra convidada que vamos seguir falando desse tema, Sandra, mas com uma outra convidada. Por favor, fique aí. Falar com os filhos sobre o sexo é extremamente importante. Falar direta e abertamente sobre as consequências de não se ser fisicamente, mentalmente, financeiramente e suficientemente maduro para assumir responsabilidades. Que fazer sexo pode levar, por exemplo, a uma gravidez indesejada. Em geral, os estudos falam de uma série de circunstâncias pelas quais as mães adolescentes passam. Medo de rejeição social. Uma das consequências da gravidez na adolescência é que a mulher jovem se sente criticada e tende-se a isolar. Rejeição do bebê. Elas são jovens e não querem assumir responsabilidades, o tempo e as obrigações de se ser mãe. No entanto, isto também as faz sentirem-se culpadas, tristes e a autoestima reduz. Problemas com a família. A comunicação da gravidez à família é frequentemente uma fonte de conflito e até mesmo rejeição pelo seu ambiente. Os filhos de mães e pais adolescentes tendem a sofrer uma maior taxa de insucesso escolar, integração social ou problemas de aprendizagem. A Organização Mundial de Saúde recomenda limitar o casamento antes dos 18 anos de idade para evitar a gravidez adolescente, aumentar o uso de contraceptivos para adolescentes, reduzir o sexo coagido e apoiar programas de prevenção da gravidez na adolescência. Em qualquer caso, a melhor prevenção é que os jovens tenham uma boa educação sexual no próprio seio da família. É importante informar sobre os riscos e complicações da gravidez nesta fase e todas as mudanças que ocorrerão a partir do momento em que o adolescente engravidar. A comunicação na família é essencial, portanto, deve haver um diálogo aberto e transparente para que os jovens tenham todas as informações à sua disposição. Um estudo mostra que a maioria dos adolescentes tem acesso à pornografia e eles acessam a pornografia desde as suas casas. E onde estão os pais desses jovens nesse momento? Sandra, né? Muitos acessam a pornografia desde a internet, pelos amigos, na escola. E será que esse tipo de conteúdo não vai fazer mal a esse jovem no futuro, na maneira com que ele vai se relacionar com os seus, como que ele vai lidar com seus futuros relacionamentos, como que ele vai ver a outra pessoa com que está do lado, não é? E para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse assunto, hoje nós temos aqui por Zoom
A Letícia Balducci, eu falei certo o seu sobrenome? Balducci? Letícia Balducci. Letícia, seja muito bem-vinda ao Rompendo o Silêncio. E nós queremos abordar esse tema que para muitos é um tabu, que não se fala muito sobre isso com os filhos, com os adolescentes, com os jovens, né, Sandra? E nós queremos a sua ajuda para entender um pouco mais sobre isso. Você tem uma perguntinha para a Letícia, Sandra? Tenho. Esse tema, isso começa bem quando eles são jovens, criança. Quando começa essa curiosidade no jovem ou na criança? Antigamente, né, primeiramente meu nome é Letícia, mais conhecida ali do @especialista X, especialista em sexualidade humana, tem um projeto que se chama Criança Protegida. E assim, antigamente o acesso era mais difícil. Antigamente tinha que ir na banca, tinha que ver uma revistinha, geralmente eles achavam a revistinha dos pais, hoje está na palma da mão. Então não é muito difícil as crianças acharem hoje pornografia, né? A questão até não é se meu filho vê. Eu não vou falar sobre isso porque meu filho nunca teve acesso, mas é quando, porque às vezes o pai protege em casa, chega na escola, chega ali com os amigos, com os primos, eles mostram, eles têm na palma da mão do celular. Hoje em dia os sites não perguntam nem mais se tem mais de 18 anos. É muito simples, no Google mesmo, meus alunos estavam falando que é muito fácil achar assim, o conteúdo mais bizarro e perturbador possível. E como a gente pode ensinar aos nossos filhos a não ter esse tipo de problema com a pornografia? Como você falou, que até os seus alunos já disseram que era muito fácil acessar através da internet, porque é apenas uma pergunta, você tem 18 anos, quem vai garantir que aquela pessoa que está acessando tem mais que 18 anos, não é verdade? Então, como nós devemos ensinar em casa os nossos filhos a não terem problema com pornografia? Olha, então assim, o que nós trabalhamos, claro, o que todos nós queremos é a prevenção. Mas caso o seu filho ou a sua filha já tenha tido esse contato previamente, então aí vai começar o processo da reeducação sexual. Até a educadora sexual falou, né? Ela acabou de falar aí, os pais muitas vezes precisam processar os seus próprios sentimentos antes de conversar com a criança. Mas assim, não adianta só falar para a criança o seguinte: não acesse, isso vai fazer mal para você no futuro, vai fazer mal daqui a uns tempos, você vai ter os ensinamentos distorcidos sobre seu corpo. A criança não vai entender nada, nunca mais vai querer conversar com os pais sobre este assunto. Então, assim, nós damos informações corretas para ela a respeito do corpo. Expressamos para ela que o corpo dela é algo bom. Temos que ensiná-las hoje. O principal tópico da educação sexual para as crianças é sobre as partes íntimas. Elas têm que saber nomear as partes íntimas. Elas têm que saber que são partes tão bonitas, tão naturais, quanto são outras partes também do corpo. Não tem problema se tocar, ter uma curiosidade em relação, porque a criança às vezes olha, né, a parte íntima e fala: por que eu tenho que cobrir com maiô, com biquíni, com sunga? Por que eu tenho que tampar? Aí elas ficam curiosas e tá tudo bem ter essa curiosidade. Às vezes os pais falam com uma linguagem baixinha, né? Agora eu vou lavar aquela sua pepequinha, né? Agora eu vou lavar o piu-piu. Assim, mas é importante nós já falarmos sobre essas partes íntimas, porque os abusadores, eles não falam, eles utilizam outros nomes para falar sobre as partes íntimas e as crianças não conhecem. Um segundo ponto muito importante é saber falar para elas sobre imagens boas e imagens ruins. Nos Estados Unidos tem um projeto também que eu acho muito bacana, que se chama Defend Young Minds. Então tem esse livrinho para quem quiser adquirir, os pais, né? Eles falam isso, chama Good Pictures, Bad Pictures. E eles falam, né? O que são imagens boas e imagens más? Você já viu pessoas na internet? Fazer pergunta simples. Você já viu pessoas na internet sem roupa? Por que você acha que mulheres assim, meio sem roupa, mulheres sensuais, estão sempre associadas a algum tipo de comercial masculino? Alguém já te mostrou? Então, começar muitas vezes com perguntas simples. E, por último, ajudá-las a entender sobre segredos bons e segredos ruins. É certo de que a pessoa que está aí, que pode ser um possível abusador, ele vai falar de manter segredos.
E também, pais, evitem tomar banho com os filhos, evitem dar beijos na boca. Às vezes é uma forma de carinho, mas eles não conseguem diferenciar o que é ali o amor do pai pro amor sexual, porque o beijo na boca está relacionado ao contato íntimo sexual, né? Tomar banho também, às vezes o pai toma banho com a filha ou a mãe com o menininho, né? Ele começa a desenvolver uma imaginação. Então, assim, na infância não tem nada dessa questão apelo sexual, né? Com o objetivo de adquirir algum prazer, mas quando entram os hormônios, sim. Então, essas são as principais dicas. Depois, quem quiser acessar o meu conteúdo, pode acessar, que lá eu tenho material para os pais trabalharem com as crianças. Sim, Sandra, você tem uma pergunta para ela? E o comportamento dessas crianças, como seria que já estão assistindo? Como os pais saber? Identificar, né, pelo comportamento. Quais são a criança que já tem acesso à pornografia, talvez o pai observando quais são os principais sinais, se é que existem alguns sinais. Com certeza existem sinais. E pais, fiquem atentos, porque gera esse conteúdo 2 sentimentos na criança: curiosidade, excitação e também repulsa e nojo. A criança que tem acesso a esse conteúdo ou que está sofrendo algum tipo de abuso, ela tende a se isolar mais. Ela tende a não conversar muito sobre as suas emoções, não sabe expressar sentimentos. Por isso que os pais, às vezes, a criança está chorando, está berrando, ele dá um celular, dá um biscoito. Não faça isso. Você está acostumando ela a recompensas rápidas, né? E essa é uma forma de recompensa rápida que ela pode aprender muito facilmente, né? Todos temos esse instinto sexual. Claro que na infância ele pode ser despertado com a pornografia, mas ela tende a se isolar, ela tende a nunca expressar emoções, ela tende a ter comportamentos até agressivos, porque é o que mais tem nesse conteúdo, né? Mais de 88% dos vídeos, segundo pesquisas, é conteúdo de violência. Então, preste atenção a estes sinais, né? E convide o seu filho, né, a expressar o que ele sente, sentimentos bons, sentimentos ruins. Torne o ambiente da casa um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo e leve, para que ela possa falar isso sem medo de ser julgada. Entendi. Agora, Letícia, você é autora do livro Manual para uma Vida Despornificada. Sim, ele está aqui. Ah, que bacana. E eu tenho um relato aqui de um aluno seu que disse: quando você tem contato com a pornografia desde a infância, como foi o meu caso, a coisa é pior. Eu tenho 19 anos e, infelizmente, luto desde os 11. Fui apresentado a esse mundo por vizinhos que consumiam e colocavam os filhos para ver. Um grande problema é a escola, que deveria ser um ambiente seguro, mas ninguém te alerta para os perigos. Então é por isso que é importante que os pais, eles abordem esse assunto primeiro com os filhos, ou você acha que na escola deveria ter um programa de prevenção à pornografia, algo desse tipo? Bom, essa é uma questão, uma linha bem tênue, né? Claro que os pais deveriam ser os principais fontes de educação para essas crianças, né? Eu tenho material a partir dos 3 anos de idade, né? Deveria ser começado em casa. Só que temos um problema aí, que 90% dos casos de abuso sexual infantil, segundo o Ministério dos Direitos Humanos aqui no Brasil, os abusos acontecem dentro de casa, no âmbito familiar. E eu comecei esse projeto, né? Ele ganhou um prêmio, recebeu uma verba do governo. Agora nós estamos querendo expandir para todas as escolas, onde eu levo essa conscientização sobre os perigos da pornografia para as crianças. Elas têm a partir de 8, 9 anos de idade, e quando eu chego nessas escolas, né, eu me surpreendo, porque a maioria delas já todas sabem o que eu estou falando. Eu uso a linguagem que elas já conhecem. Então, assim, aí quando eu falo para as escolas, né, nós temos psicólogos, nós temos todo um apoio para esses pais, só que eles não levam essas crianças, né, para esses profissionais, e até é de graça. Então, assim, deveria ter na escola esse apoio dos professores, deveria ter um apoio maior do governo em relação a colocar um profissional de saúde ali para atender essas crianças, mas claro que deveria começar em casa, mas eu acho que a escola se tornou esse meio principal, né? Devemos hoje capacitar professores e devemos ter esses profissionais de saúde mental ali para atender essas crianças e estarmos prontos para poder indicar a criança ali para, às vezes, né, removê-la do ambiente familiar, caso esteja acontecendo dentro de casa. Então, assim, deve ser trabalhado, depende do histórico de cada um. Deve começar em casa? Deve.
mas às vezes vai ser a escola o principal apoio ali para essas crianças. Dependendo do histórico familiar, dependendo da estrutura familiar, né? Porque se ele tem uma família desestruturada, a escola vai ter que dar esse apoio para até poder salvar essa criança de um abuso, né? Isso, mas as escolas hoje aqui estão despreparadas para isso, né? Com esse projeto Criança Protegida, agora nós estamos expandindo para todas as escolas, então eu acho que a partir do ano que vem nós vamos conseguir dar esse apoio maior a essas crianças, porque é assim, quando eu vou até essas escolas, né, é muito triste. Elas choram, elas se emocionam, elas falam, né, elas sentem que podem desabafar sobre o que está acontecendo dentro de casa. Então, assim, é muito difícil, né? E os pais, muitas vezes, quando eu converso com o diretor, eles falam, não, nós temos tudo isso, né? Rede de psicólogos, mas os pais mesmo, eles não levam, né? Eles não fazem nada. Às vezes, o abusador ali é até o padrasto, o avô, o tio. Então, é complicado. Por isso eu nem toco no tema, você tem pergunta para ela, então, né? E assim, nesse caso, estava falando sobre proteger, já que a gente já sabe que os filhos já estão envolvidos e tudo, como a gente pode proteger eles disso? Do abuso? Do abuso, de já tá vendo o porn, já tá nas redes sociais, tudo isso, como poder ajudar a proteger eles disso? Então, essa criança ela tem que entender e identificar quais são os comportamentos de um possível abusador. Então, nós temos dinâmicas para as crianças entenderem, né? Olha, quando alguém te tocar em certas regiões, ninguém pode fazer isso, tocar nas suas partes íntimas, a não ser o papai e a mamãe, você explica para ela isso, né? E se alguém te tocar, você tem que sair correndo, você tem que dar um meio para ela. Olha, você sai desse ambiente, você corre e conta para alguém seguro. Mas como que ela vai saber identificar? Com essas dinâmicas, né? Ela tem que entender, você pode fazer uma dinâmica, eu vou passar aí para os pais que estão me assistindo. Coloque as mãos nas partes do corpo dela ou aponte para as partes do corpo. Você pode pegar um desenho de um corpo humano ali e aponte e fala, o que você sente em relação a essa parte íntima aqui? Feliz, medo, curiosidade? Aponte outra parte íntima. O que você sente? E quando alguém te toca aqui? Onde você não gosta de ser tocado? Então, assim, esse é um exercício para ela poder identificar, perguntar a elas. Às vezes a criança fala assim, eu não quero ir na casa de tal fulano, de tal parente, de tal amiguinho. Noites do pijama, gente, é muito complicado. Então, os pais têm que ir alerta também com a questão das noites do pijama, né? Por que você não quer ir? Tem alguma coisa lá que te incomoda? E olha, nunca levante a voz ou demonstre que você é uma ameaça para a criança, porque se ela não se sente confortável em falar para você, ela vai esconder e vai acontecer, às vezes, abusos em repetições, às vezes essas situações vão se repetir. Existe também a questão do abuso de menor com menor, então aí já é uma questão mais até delicada de identificar. Então ela precisa entender. Então pega essa imagem de um corpo humano em desenho e aponte e pergunte quais sentimentos ela tem. Também, se vocês quiserem esse material, eu tenho lá no meu perfil. Tá, então a gente queria te agradecer, Letícia, por toda a informação, que eu estou seguro que ajudou muitas pessoas. Muito sucesso no seu livro. Sim, vai estar toda a informação para as pessoas poderem entrar em contato. E muito obrigada pelas informações muito úteis, porque eu acho que além de informar, a informação acerca disso é, além de tudo, uma proteção para as crianças. Uma alerta. Né? E nós vamos a uma matéria agora e nós voltamos com a nossa outra convidada. Deus abençoe. Obrigada. Para exercer a sexualidade de uma maneira responsável, não basta apenas conhecer os métodos contraceptivos e de proteção para evitar gravidezes indesejadas. É necessário desenvolver uma série de valores que permitam à pessoa tomar decisões e aproveitá-las com sabedoria. Sabe-se hoje que a sexualidade não é apenas sexo, mas é um conceito que engloba a vida física, emocional e afetiva das pessoas, tanto individual como coletivamente. Por esta razão, o prazer sexual que há entre as fases da adolescência e a idade jovem adulta não pode ser satisfeito de uma forma desenfreada, no caso da pessoa só procurar satisfazer o seu desejo e prazer. Isso não só coloca em risco a sua própria vida, mas também a vida dos outros. No caso do ser humano,
o instinto sexual não pode ser separado do afeto, porque o indivíduo é uma unidade. A sexualidade se manifesta nos seres humanos desde muito cedo, por isso é necessário que as crianças sejam ensinadas, de acordo com a sua idade, alguns conceitos sobre vínculos afetivos. Por exemplo, a uma certa idade, as crianças estão interessadas em aprender como vieram ao mundo, elementos de ternura e emoções. À medida que crescem entre a puberdade e a adolescência, os pais devem de discutir a sexualidade com os seus filhos de acordo com a sua idade. Na puberdade, entre os 10 e 15 anos de idade, estão interessados em saber sobre as mudanças físicas. Nesta etapa é necessário falar sobre a força do desejo, pois é aqui que a pessoa começa a aprender como administrar os seus impulsos. Durante a adolescência, entre os 15 e 18 anos, é necessário mergulhar nos riscos que representa iniciar uma vida sexual precoce. Além disso, deve ser discutido com o direito de desfrutar de uma vida sexual, vêm as responsabilidades e os riscos que a acompanham. Trabalhando no lado emocional e psicológico durante a infância e adolescência, há melhores hipóteses do que fazê-lo durante a vida adulta. As pessoas podem ser prudentes com os parceiros que têm e ser capazes de viver a sua sexualidade de forma responsável e plena. E voltamos agora com a nossa última convidada, também através do Zoom, diretamente do Brasil. Contamos com a ajuda da Vivian, que é psicóloga Vivian Esteves. Tudo bem, Vivian? Seja bem-vinda ao Rompendo o Silêncio. Tudo bom, prazer, muito obrigada pelo convite, por conta aqui. Sim, nesse assunto tão importante, né, no dia de hoje. E Vivian, eu já queria começar com você, como falar de sexo com os filhos também previne o abuso sexual? O falar sobre sexo não necessariamente, né? Eu falo assim, falar sobre sexualidade com a criança, isso sim ajuda a prevenir o abuso sexual. É importante a gente, pensando em desmistificar essa questão, né? Do sexo e da sexualidade, fazer essa diferenciação. As famílias, elas precisam ter esse diálogo na casa, entre os pais, os filhos, com uma comunicação aberta sobre sexualidade. A sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma emoção, né? Assim, uma busca pelo prazer em todas as áreas da sua vida. Então, seja na questão das suas relações, na questão como você lida com as pessoas, como o que você sente. Então, a questão da sexualidade, ela envolve o nosso sentir, as coisas que dão prazer no nosso dia a dia, né? O fato de estar aqui hoje participando com vocês é algo que dá prazer e isso tem a ver com a nossa sexualidade. Então, é importante a gente ter esse diálogo nas famílias e isso deve ser desde o início, né? Desde muito pequeno, as famílias têm que ter essa conversa com as crianças, falando sobretudo essa questão da sexualidade. Ela precisa, a criança ser orientada, né? Com relação a uma educação, que eu chamo uma educação protetiva. E essa educação protetiva, ela inclui a gente falar sobre a sexualidade. A gente pensar em mais de 60% dos casos de abuso sexual acontece com menores de 13 anos de idade. Então, por isso que a gente tem que começar essa conversa já desde essa primeira infância, né? Desde muito cedo mesmo, essa criança tem que ter essa conversa. A cada hora a gente tem estatísticas de 4 meninas, elas são estupradas, né? A cada hora. Então, a gente sabe que, infelizmente, é algo que está cada vez a gente hoje consegue falar mais sobre isso, que antigamente não tinha tanto diálogo, né, tanta oportunidade de programas assim como esse, de trazer informação, trazer conhecimento para as pessoas, mas a gente sabe também que essa questão do abuso não é de hoje, né? Isso vem aí de toda uma história de humanidade e onde a gente precisa estar educando e orientando a criança para que ela possa realmente ser protegida.
Entendo. E como seria assim, a maneira correta de ensinar a criança sobre as partes do corpo, para evitar até esse abuso? Para ter essa informação, né? De onde uma pessoa pode tocar. Não pode. Isso. Devia de usar apelido que fala? Devia de usar apelido, a falar mesmo as partes do corpo. Então, eu sempre falo assim, não tem problema de você nomear, utilizar do apelido, mas é sempre importante que você também inclua o nome correto das partes íntimas e que essa informação venha através dos pais, né? Que essa criança ela aprenda isso já dentro da própria casa. E é muito importante de não só utilizar o apelido, porque a gente tem casos de crianças que informavam que estava sofrendo esse abuso, mas por ela só conhecer, só identificar a parte íntima como o nome de um apelido, na escola o professor não conseguiu identificar que aquilo ela estava falando que estavam tocando na sua parte íntima. Então, por isso que é tão importante a gente também identificar para a criança, nomear com o nome correto. Sim, a desinformação que vem já de gerações, passando de geração para geração, né? Que antigamente não se falava, não? Não, era um tabu, né, falar sobre isso. E embora hoje em dia nós ainda já temos um pouco mais de informações, ainda é muito desconfortável para os pais falarem sobre abuso sexual com os filhos. Então, que conselho você daria para esses pais de como chegar nesse assunto com os filhos de uma maneira que ele também não mostre esse desconforto, né? Porque eu acho que isso também deve assustar a criança. Sim, eu sempre falo assim, né, isso tem que acontecer, essa educação protetiva, ela tem que acontecer no dia a dia. Ela não precisa ser, eu não vou sentar com a criança um dia específico e falar para ela, vou ensinar para você sobre sexualidade. Isso tem que acontecer naturalmente, né? Através de uma brincadeira, através do lúdico, numa hora do banho, na hora da troca. Então, durante esse dia a dia, a gente vai orientando. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre, precisamos falar sobre isso, né? Que é um livro, tanto um manual para o adulto como um livro infantil, que ajuda esses pais a poder abordar esse assunto, a ampliar esse diálogo em casa de uma forma lúdica, divertida, onde essa criança vai ter facilidade de aprender e o adulto também a poder comunicar, né? Essa comunicação ela sempre tem que ser de uma forma, eu falo com exemplos concretos. A gente tem que proporcionar para essa criança um ambiente na casa onde ela se sinta segura, onde ela sabe que ela vai ser receptiva de perguntar coisas para esses pais, né? Desde bebê a gente já tem que ir trabalhando nessa questão da educação protetiva, por exemplo, na hora da troca de uma fralda ou na hora do banho, por exemplo. Você já falar com a criança, comunicar o que você vai fazer, que você vai tirar a roupa, tirar a fralda da criança. Você pode comunicar para ela, pedindo a sua permissão, olha, eu vou tirar a sua fralda agora para você poder tomar o banho. E isso a gente vai fazendo desde bebê. E com isso a gente também já vai nomeando essas partes íntimas, né? Já desde bebezinho, quando você vai tirando a fralda, vai falando sobre o pezinho, a mãozinha, vai nomeando isso para o bebê e você também vai incluir sobre essas partes íntimas, né? É importante também a gente pensar assim, em sempre validar a questão do desejo da criança também. Por exemplo, tem muitos pais que querem, às vezes, obrigar a criança a fazer algo que ela não deseja. Por exemplo, ela vai na casa de um parente e esses pais falam, não, vai lá, dá um beijo no seu tio, dá um beijo no vovô, e a criança não quer. E isso, quando você faz isso, esses pais que forçam essa criança a ir lá e dar esse beijo, dar o abraço, você está anulando a vontade da criança. E ela vai aprendendo de que essa vontade dela não tem validade nenhuma, né? Que é normal ser assim e que o que ela deseja ou não, o que ela está se sentindo bem ou não acaba não sendo respeitado. Então, a gente precisa validar esse desejo da criança, né? E trabalhando com ela, essa questão do respeito, para ela entender que a opinião, o desejo dela também deve ser respeitado, que ela é uma criança que tem informação e isso precisa ser ensinado, porque a criança ela não sabe se a gente não educar, não orientá-la com relação a isso, né?
Por exemplo, também de mostrar, ensinar para essa criança, como tem no livro, orientando para ela precisa saber quais são essas partes íntimas, quem que pode ou não tocar nessas partes íntimas, né? E se for fazer esse toque, de que forma que é? Por exemplo, se ela vai no médico ela pode sim se despir ali na frente daquele médico, mas ela nunca vai estar sozinha, ela vai estar sempre ali na presença da mamãe, do papai, junto com ela, de um adulto, da confiança dela, e ela sabe que ela pode fazer aquilo. Ou a gente vai falar, olha, se você precisar, em algum momento pode ser, olha, eu vou te dar um banho, eu estou fazendo isso para você, só que daqui a pouco você vai aprender e vai fazendo isso sozinha também. Então a gente precisa ir ensinando para a criança com relação e validando para ela o que pode, o que não pode, o que é permitido, né? Por exemplo, ninguém pode brincar com as suas partes íntimas, ninguém pode pedir para você para dar um beijo, né? Criança não namora, então a gente também não pode dar beijo. Se alguém quiser mostrar para você fotos de pessoas sem roupa, né? Você tem que dizer não, você não pode ver aquilo, você tem que contar. Buscar sempre uma pessoa de confiança. Quem são essas pessoas da confiança da criança? Ela também precisa ser orientada. Se algo acontecer, quem que ela pode recorrer, né? Então, tudo isso são formas da gente estar orientando essa criança já, dando uma educação protetiva para ela, falando para ela o que é ou não permitido, porque ela precisa saber o que é não permitido, porque a gente tem muitos casos, eu atendo individualmente em grupo também de mulheres que sofreram um abuso sexual na infância e que elas não sabiam que aquilo que ela estava vivendo era um abuso, porque ela não tinha informação de que aquele toque ou aquela forma de contato era uma forma abusiva. Então a criança ela precisa ser orientada com relação a isso, né? E assim a gente vai desenvolvendo essa educação protetiva. É muito importante essa parte que tu falou, porque a nossa pergunta agora também é como reconhecer que a criança foi abusada sexualmente e como evitar isso. Como você falou, tem algumas que elas nem sabem. A gente fala, a maioria dos abusos sexuais, na verdade, eles acabam acontecendo, a gente fala, muitas vezes, sem até o próprio contato físico com essa criança, né? Sem tocar na criança, mas ele está sempre cometendo um abuso. Quando, por exemplo, ele está mostrando imagens, né, tirando fotos dessa criança, ou olhando fixamente para as partes íntimas dessa criança, tudo isso são formas de abuso sexual também. E muitos desses abusos, eles não vão deixar vestígios, né? Eles não deixam provas, sinais físicos que você consiga identificar esse abuso. Só que, então, de que forma que a gente vai conseguir identificar isso, né? Normalmente, a criança, ela revela que algo está acontecendo através dos indicadores comportamentais. Então, é muito importante, primeiro, a gente dar essa orientação para a criança, mas muitas vezes, como esse abusador, ele faz de ameaça, né? Ele constrange, ou às vezes ele coloca a responsabilidade nessa criança, faz com que ela tenha medo, culpa, vergonha de falar sobre o abuso. Só que ela vai demonstrando, através desses sinais, desses indicadores comportamentais de que algo está acontecendo. Quais são, então, esses sinais? Normalmente, quando você tem uma criança que apresenta uma mudança brusca de comportamento, né? Uma criança que começa a demonstrar uma agressividade muito forte, que antes ela não tinha. Uma criança que pode começar a comer demais e que antes não era assim, ou ela deixa de comer, ou ela pode começar a ter um descuido com a sua própria higiene, com a sua própria aparência. Ela começa a não querer mais se cuidar, ou uma criança que começa a apresentar uma agitação noturna, pesadelos, né? Um sono perturbado, uma criança que começa a ter um rendimento escolar com problemas, onde ela não tinha, né? E começa a ter uma queda nesse rendimento, problemas de relacionamento, ou uma criança que começa a apresentar um comportamento regressivo, que a gente chama, então ela volta a fazer xixi na cama, ela volta a ter uma fala mais infantilizada, a sentir mais medo, não querer ir em algum ambiente ou estar na presença de alguma pessoa específica. Então, todos esses são indicadores comportamentais que demonstram que algo está acontecendo com essa criança. Pode ser um abuso sexual, pode ser alguma outra coisa, mas com certeza algo está acontecendo e precisa ser investigado.
Sim, e esse assunto é tão amplo, tem tantos aspectos ainda para serem abordados, mas nós temos pouco tempo, né? Nosso tempo é reduzido. Então, nós gostaríamos que você desse suas considerações finais ou um conselho para os pais, por favor. A minha orientação é de que esses pais, né, entendam que através da educação, através do conhecimento, da informação, é a nossa arma de proteção das crianças. Então elas precisam ser orientadas, elas precisam ser informadas. Da mesma forma como a gente educa para todas as áreas da vida dessa criança, ela precisa também ser educada com relação à sua proteção e à sua própria sexualidade, para que ela possa crescer um adulto saudável e sadio, emocionalmente e sexualmente no seu futuro também. Muito obrigada, Vivian, pela sua participação, tá bem? E podemos contar com você em outras oportunidades, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, tchau. Vamos agora ao nosso testemunho e nós já voltamos no momento de romper o silêncio. Eu fui abusada sexualmente, fui violada e foi uma infância muito traumática. Tentei o suicídio diversas vezes, molestava-me, cortava os pulsos, porque achava que a culpa era minha, achava que eu tinha que sofrer, eu achava que não tinha que pertencer a este mundo e que eu fazia mal aos outros, quando o mal que me faziam era a mim, mas eu culpabilizava-me. Passei a ter um vazio muito grande dentro de mim, uma angústia, uma tristeza, na qual eu me isolava, na qual eu não falava com ninguém, na qual depois eu comecei-me a refugiar no tabaco, na bebida. E foi quando eu conheci o meu marido. E o nosso namoro foi muito turbulento, porque nós tínhamos uns ciúmes possessivos e agredíamos-nos mutuamente, psicologicamente, e eram discussões constantes na qual nós muitas vezes não conseguíamos estar ao lado um do outro. Entretanto, eu fiquei doente, tive a minha filha, foi-me diagnosticada a fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, com uma depressão agressiva. Foi então que aconteceu o pior momento da minha vida, que eu descobri que o meu marido tinha uma amante. Então aí foi o fundo do poço, foi o culminar de toda a minha vida. Uma coisa que nós pensamos que só acontecem aos outros e que nunca acontecem a nós. É que o meu marido começou a adoecer, começou a perder meio quilo por dia. Nós corremos todos os médicos, ele fez todos os exames possíveis e imaginários e não dava nada. Foi quando ele conheceu a igreja. Foi aí que eu comecei a ver uma mudança nele, porque ele começou a ser meio para mim, começou a ser meu amigo, o caráter dele começou a mudar. Se ele tinha sido curado, se eu estava doente, porque é que eu não poderia ficar também curada? Porque é que eu não poderia também mudar e ter uma transformação de vida? Então foi quando eu decidi ir à igreja. Fui curada da fibromialgia, do síndrome de fadiga crónica, de todas as doenças que eu tinha. Fui curada espiritualmente no meu interior. Eu comecei a amar-me, comecei-me a valorizar. Eu vivo em plena lua de mel, nós andamos sempre juntos, nós trabalhamos juntos, nós estamos sempre juntos, constantemente um ao lado do outro, somos muito felizes e não vivemos um sem o outro. E que final de testemunho bonito, né? Que agora tudo que Deus fez na vida dela, mas tudo começou com um abuso sexual na infância e na adolescência, né, Sandra? Tu vê, às vezes, Valéria, falta de uma orientação, talvez, Sim. quando ela era criança e tudo isso. Então, como a gente vê agora no programa, não? A importância da família, Sim. de conversar, de ter essa comunicação, de ensinar a criança desde pequenina. Tem até uma passagem que a gente separou aqui, em Provérbios 22:6. Ensinar a criança o caminho por onde deve andar, e quando for velha, ainda continue a andar por ele. O que significa isso? Que a importância de a gente estar ensinando sempre. Como a gente viu aqui no programa, a importância de desde criança, não? Sim. E Deus ensina isso. Deus ensina que se nós temos esse ambiente familiar seguro para essa criança ela vai poder se abrir com os pais, ela vai poder se abrir com a família e pegar informações dentro de casa, informações seguras e não na rua, né? Mais ou menos é isso que esse versículo diz, que a gente deve ensinar desde pequeno o caminho em que a criança deve andar e quando for velho não se desviará dele, ou seja, ela vai seguir pelo caminho dela seguro por onde ela tem que andar, né? E nunca é tarde, como a gente vê no testemunho.
vergonha. Eles não sabiam e foram passando todos esses problemas, mas quando eles conheceram o Senhor Jesus, eles começaram a aprender como ser feliz, aprender como ser uma família. Teve um casamento abençoado, tudo foi se transformando. Sim, e muitas das pessoas que nos assistem agora, Sandra, não tiveram essa estrutura familiar, não tiveram essa oportunidade de ter uma orientação desde pequena, desde a sua infância, da sua adolescência, e sofreram abusos, e hoje se sentem destruídos, não têm autoestima, não têm razão de viver, estão em depressão por causa de um abuso que aconteceu lá atrás, no passado, né, e não conseguem ter relacionamento com outras pessoas. Nós queríamos convidar essas pessoas para orar conosco agora, não é, Sandra? Isso. A gente convida vocês agora, se pudesse, por favor, fechar seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, entramos agora diante da Tua presença, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, nesse momento, que o Senhor venha visitar, meu Deus, todas essas pessoas, Senhor Jesus, que estão assistindo esse programa, meu Deus, todas essas pessoas, meu Pai, que nesse momento, meu Deus, estão passando alguma situação, talvez a senhora, esse senhor, quando foram crianças, foram abusados, meu Deus, e não souberam, meu Deus, sair adiante, Senhor Jesus. E eu te peço nesse momento que o Senhor venha curar essa pessoa, cura ela, Senhor Jesus, tira, meu Deus, toda essa angústia de dentro dela, meu Deus. E esse pai, meu Deus, que talvez, Senhor, está passando essa situação e não sabe como, meu Deus, levar essa criança adiante, meu Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor enche esses pais com a tua sabedoria, as palavras certas, guia eles, meu Deus, para poder abençoar a família deles, Senhor Jesus. Visita agora essas pessoas que estão com depressão, meu Pai, essas pessoas que passaram algum abuso quando era criança e se transformou, meu Deus, numa depressão. Eu te peço agora que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha arrancar, meu Deus, de dentro dessa pessoa, essa tristeza, essa angústia, meu Pai, todo esse mal que ela está sentindo agora, essa pessoa que está precisando de força, Senhor Jesus, para sair adiante. Eu te peço que o Senhor visite e dá essa força a essa mãe, meu Deus, para poder lutar por seu filho, esse pai para lutar pela sua esposa, talvez um parente, meu Deus, que nesse momento está passando um abuso e elas não sabem o que fazer, meu Deus, guia agora, meu Deus, guia cada um deles, Senhor Jesus, e dá a tua paz, Senhor Jesus, dá o teu conforto, meu Deus, porque se não for o Senhor, quem nos pode ajudar, Senhor Jesus? Por isso eu te peço por cada uma dessas pessoas, dá essa força a essa pessoa que ela está precisando agora, meu Deus, talvez, Senhor Jesus, é uma cura, Senhor Jesus, um milagre, talvez, Senhor Jesus, ela acha que por acaso, meu Deus, ela está vendo esse programa, não, meu Deus, é o Senhor falando com ela, é o Senhor tirando esse peso dela, meu Deus. Oh, por isso eu te peço que o Senhor venha visitar, Senhor Jesus, agora e dá essa paz, Senhor Jesus. Mostra o caminho para ela, Senhor Jesus. Ensina, meu Deus, a tua força, o teu poder que, meu Deus, está sendo derramado agora sobre elas. Oh, meu Deus, abençoe cada um, meu Deus, que está vendo esse programa, a família desse povo. Meu Deus, eu te entrego, Senhor Jesus, essa oração, esse povo nas tuas mãos, e eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor ai dado força, ai dado paz, que o Senhor agora livrou, meu Deus, de todo esse peso, de toda essa angústia, que essa pessoa está aceitando agora essa paz, essa alegria que vem do Senhor. Meu Deus, dá força para essas pessoas te conhecer, para, meu Deus, chegar cerca do Senhor, meu Deus, guia elas, guia os passos delas, guia os passos desses pais, Senhor Jesus. Meu Deus, é isso que a gente te pede e te agradeço em nome do Senhor Jesus, entregando essas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou segura que nesse momento você tem recebido a paz de Deus.
essa alegria. Talvez você estava com essa angústia, você estava com essa tristeza, mas Deus agora, através da sua oração, eu estou segura, Valéria, que Deus tocou nessa pessoa. Sim. E a gente convida você aqui no 2420, na Dufferin Street, que a gente tem as nossas reuniões de libertação, a gente tem a nossa reunião que a gente ora pela família, a gente orienta aqui como você poder sair adiante. Sim, se você... Eu sei que o primeiro passo já foi dado, você já orou conosco, você já sente um alívio, você já sente essa paz, mas se você se culpa, porque muitas das pessoas que sofrem abuso, elas se culpam por isso, não se culpe. Nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar, temos pastores, esposas de pastores disponíveis aqui para te ouvir, apenas ouvir, talvez o que você precisa é às vezes ser ouvida por alguém. Isso. Nós estamos aqui à sua disposição para isso, tá bom? No 2420 Dufferin Street, na sua tela aparece o número de telefone, se você quer deixar um pedido de oração, se você quer mais informações, pode nos ligar, tá bem? E nós contamos com a sua participação no próximo Rompendo Silêncio.